Aqui agora estamos gravando e vamos compartilhar a tela. Então, essa é a nossa aula, né? O plano de tratamento do caso clínico, que a professora Moema já falou. E vamos ao caso. Retornando, pessoal, vocês já receberam, né, o caso clínico com antecedência pela professora Moema, e a gente vai destrinchar o caso, tá ok? Quando a gente vai montar um plano de tratamento, a gente deve ir anotando, passo a passo, o que foi dado para a gente, né, de situações clínicas daquele paciente, para que a gente possa, inicialmente, diagnosticar, né, fazer um bom diagnóstico, e a partir desse diagnóstico a gente fazer o nosso plano de tratamento. Confere que é esse o caso clínico, professora Moema e alunos, paciente LFR, 24 anos, normosistêmico, fumante, 20 cigarros por dia, procurou a clínica odontológica da Unievangélica para tratamento odontológico. A queixa principal era uma dor provocada, estímulo doce e frio no dente 16. Ele relata também nunca ter realizado procedimentos na gengiva, que tem muitos anos que não vai ao dentista. No índice de sangramento, a sondagem constatou-se 73 sítios sangrantes. Faça o cálculo do SS. Não esqueçam que quando a gente fala em SS, é índice de sangramento à sondagem. Assim como a gente fala em IG, é índice gengival ou índice de sangramento gengival. Nesse caso, estamos falando do SS. De acordo com as informações do paciente obtidas após a avaliação clínica e radiográfica. Beleza. Bom, aqui eu já tenho todos os dados do que foi detectado nesse paciente, correto? Qual que é a queixa principal do meu paciente? Isso vocês podem, quando estiverem fazendo, após o exame clínico, a anamnese, exame clínico, vocês já vão destacando aquelas informações que chamaram mais atenção. Então, no caso desse paciente, eu tenho que ter uma queixa principal. E a queixa principal do meu paciente é uma dor provocada, estímulo doce e frio no dente 16. Por que eu tenho que saber qual que é a queixa principal do meu paciente? Normalmente, sendo uma dor, a queixa principal vai ser o mote, vai ser o motivo do seu tratamento, que pode ser algo que seja de urgência, né? Por exemplo, dor, eu tenho que sanar essa dor, mesmo que de uma forma, de uma restauração, de uma intervenção que seja provisória, mas eu tenho que atenuar ou acabar com a dor desse paciente. Então, eu já coloquei aqui, ó, que a principal é a dor provocada, estímulo doce e frio no dente 16. Não foi essa a descrição? Todo mundo concorda? Concorda sim, professor. Esse estímulo doce, professor, é o que é? Tipo, é doce mesmo? Estímulo quando ele come uma coisa doce, né? Por exemplo, eu como um chocolate. Aí você coloca, é um termo que a gente usa, né? Estímulo doce. O que é o estímulo doce? Estímulo salgado. Quando ele come comidas salgadas, dói. É um termo que a gente usa, entendeu? Sim, entendi. Entendeu? O estímulo doce, o que é o estímulo doce? Quando eu como uma sobremesa, né, uma goiabada, sei lá, um doce de leite, aí o dente dói. A forma que a gente escreveu que ficou meio diferente, né? Mas é uma dor, é um estímulo quando você come alguma coisa doce. A gente colocou mais o termo aí que ficou meio confuso, mas é quando ele come alguma coisa doce. Não, eu tinha entendido, só que eu não sabia que só por ser doce poderia ter uma dor específica e tal. Entendi. Não, então, pode ter sim, tá? Vocês vão ver muito isso lá na clínica integrada 1, né? Que vai causar sensibilidade, o paciente citar, olha, quando eu como um doce, o dente dói, né? Normalmente vai ser voltado para quê? Para uma cárie ou uma própria sensibilidade mesmo dentinária.
Entendi. Eu pensei que era só por temperatura, professor. Não, por alimentos doces, tem coisas salgadas que incomodam também, já vai ser o salgado, a coisa mais temperada seria mais em tecido mole, né? Quando o paciente tem uma ferida, uma afta, um herpes, né? Alguma coisa assim, ele tem essa queixa também. Ok, pessoal? Ok, Thiago? Tudo certo. Então, vamos continuar aqui as próximas informações. Então, essa primeira você já tem que deixar destacado, tá ok? Porque esse vai ser no nosso planejamento, aquele nosso primeiro procedimento, lembra? Eu tenho que fazer uma adequação nesse dente. Já dei a dica, eu tenho que fazer uma adequação, alguma coisa eu tenho que fazer aí. Então, no primeiro sextante, não foi isso que foi informado? Olha, o dente 18 está ausente, clínica e radiograficamente, ou seja, se ele está falando que está clínica e radiograficamente ausente, ele não está na boca. Dente 16, por que a gente coloca clínica e radiograficamente? Porque muitas vezes o dente está ausente clinicamente, mas quando você faz a radiografia, principalmente os terceiros molares, eles podem estar lá. Vai alterar o meu planejamento? Pode alterar lá na frente, quando eu vou colocar uma cirurgia desse dente, né, se for um terceiro molar incluso, né, que haja necessidade de remoção, eu também coloco no meu planejamento. Então, é importante essa pontuação também. O dente não está nem clínica, nem radiograficamente presente. O dente 16, olha a informação daquele dente que está com dor ao comer doce e coisas frias. Ele tem uma lesão de cárie de profundidade média nas faces oclusal e mesial, MO. TCS, o que é? Profundidade clínica de sondagem. Os elementos 17 a 14 está variando entre 3 e 5 milímetros. Olha só, o tanto de coisa que a gente está abordando. E tem uma recessão de 3 milímetros na face vestibular do 14 e de 2 milímetros na mese vestibular do 16 e palatina do 16 também. Então, o que eu tenho que anotar de relevante aí? Quem pode me dizer, nesse primeiro sextante, o que chamou bastante a nossa atenção? A profundidade de sondagem, por ser 5 milímetros, né? Isso. O que mais? O dente 16... A recessão de 3 milímetros também é bem grandinha, né? Na face vestibular do 14. Isso. Do 14, exatamente. Relevante, né? Então, vamos lá. Olha aí. Profundidade clínica do 17 ao 14, variando entre 3 a 5, exatamente o que o Thiago pontuou. E a recessão de 3 milímetros na face vestibular e de 2 milímetros na mese vestibular do 16 e mese vestibular e palatina do 16, certo? Então, isso aí, gente, vocês vão construindo aos poucos. Vai sextante por sextante. O exercício é esse, né? Vocês irem construindo e montando, que com esses dados, vocês vão poder montar o plano de tratamento dentro daquela hierarquia que deve ser feita. Você nunca vai começar um tratamento de prótese antes de fazer apério e assim por diante. Vocês lembram aquela sequência. E eu só vou conseguir colocar o meu tratamento do meu paciente numa sequência lógica desde que eu tenha os dados corretos para fazê-lo. Tá ok até aqui? Então, vamos para o segundo. No segundo sextante, dentes 11 e 21 apresentam imagens radiográficas de tratamento endodôntico satisfatório e restauração de resina composta, abrangendo as faces mesial, vestibular e palatina, com envolvimento do ângulo mesial, necessitando acabamento e polimento. Olha só, até agora, até esse ponto aqui do polimento, as informações que eu tenho é que eu tenho que fazer um polimento nesses dentes aí. Não tem que fazer nenhuma intervenção mais profunda, vamos dizer, né? E a profundidade clínica nos dentes, profundidade clínica de sondagem, nos dentes 13 a 23, está variando entre 1 e 3 milímetros, ou seja, também está, segundo o sextante, está bem tranquilo. Mas ele apresenta cálculo e biofilme na palatina de todos esses dentes, do 13 ao 23. Então, qual foi a informação mais relevante?
presença de cálculo. Ok? Todo mundo concorda? Sim. Sim, professor. Beleza. Então vamos para o terceiro sextante. No terceiro sextante, o dente 26 apresentou uma restauração de amálgama abrangendo as faces mesial, oclusal e distal, MOD, olha só, fraturada, de média profundidade. No caso aqui, ele não fala de dor, mas está fraturado. Dente 28 ausente clínica e radiograficamente. Dente 26 com profundidade clínica de sondagem de 6 milímetros, olha, na mesovestibular, disto palatina e presença de cálculo na vestibular dos molares. Outros sítios do sextante com profundidade clínica de sondagem entre 1 e 3 milímetros, ou seja, a profundidade maior mesmo, mais marcante, é no 26. E também tem exceção de 2 milímetros na vestibular do 25 e 24. Além de tudo isso, eu tenho mobilidade grau 1 no dente 26. Ou seja, gente, esses dados, eles também vão me orientar quanto a que tipo de diagnóstico baseado em qual tipo de exame, gente? PSR. Exatamente, é o PSR. Esses dados que a gente vai dando, quando a gente fala a profundidade clínica de sondagem, a recessão, a mobilidade, eu posso já começar a desenhar também o meu PSR, certo? Dá para eu fazer o meu periograma com esses dados aqui? Quem se arrisca a dizer? Eu consigo fazer um periograma com esses dados? Eu acredito que sim. A questão do periograma, Tiago, por que eu vou falar que, de certa forma, não? Porque o periograma, em comparação com o PSR, o periograma é um exame detalhado, certo? Aqui a gente está falando, ó, dente tal, sítio tal, a gente não está falando dente por dente, sítio por sítio. Está falando a maioria? Tá. Mas eu não estou falando todos os detalhes, né, que um periograma precisa. Então, de certa forma, eu faria o periograma resumido. Bom, se ele é resumido, o meu PSR aqui dá para eu fazer ele completinho. Então, com esses dados, eu consigo fazer o meu PSR perfeito. O periograma já me faltariam... Ah, professor, mas são pequenos detalhes. Sim, são pequenos detalhes, mas que o periograma, justamente, a característica principal do periograma é que ele é um exame detalhado, completo, né? Então, dá sim para eu fazer um PSR completinho com esses dados, mas o periograma fica faltando alguns dados, que você vê a profundidade, outros sítios do sextante com profundidade clínica de sondagem entre 1 e 3 milímetros. Bom, entre 1 e 3 milímetros pode ser 1, 2 ou 3. E no periograma é preciso saber se é 1, se é 2 ou se é 3. Compreenderam? Então, nesse terceiro sextante, o que está chamando a atenção? A profundidade clínica de sondagem do dente 26, né, que deu 6 milímetros, e a restauração fraturada nesse dente. Foi o que mais chamou a atenção, né? Mas a gente tem que lembrar que o 26 apresenta mobilidade e a recessão, no caso aqui, basicamente a recessão de 2 milímetros a gente não consideraria. No quarto sextante, dente 36 e 38 ausentes, clínica e radiograficamente, ou seja, gente, quantos dentes já estão ausentes até agora? Até 4, professor. 4 dentes. Até o quarto sextante nós temos 4, certo? 18, 28, 38 e 36. Dente 37 mesializado e radiograficamente com espessamento e ligamento periodontal, presença de mobilidade. Olha só, como que a gente tem que começar a avaliar tudo. Bom, por que esse dente mesializou? Por que ele pode estar tendo a mobilidade? Tem uma série de fatores que eu tenho que começar a montar. Prestem atenção que o 36 já não está presente mais, né? Essa mobilidade, será que é fruto de quê? De um trauma oclusal, né? Será que ele tem boa profundidade de sondagem? Aqui não falou nada. Profundidade clínica de sondagem entre 1 e 3 milímetros em todos os sítios, ou seja, inclui o dente 37. Provavelmente pode estar tendo o quê? Um trauma oclusal no 37.
presença de biofilme e cálculo na face lingual. Então, o que nós temos aqui de relevante? Cálculo e o dente 37 mesializado e com mobilidade. Aí nós vamos para o quinto sextante. No quinto sextante, dentes 31 e 41 com restaurações de resina composta com lesões cariosas nas faces mesiais. Olha, 31 e 41, as resinas compostas com lesões cariosas nas faces mesiais, ou seja, no encontro dos dentes. E essas cáries se estendem à face lingual sem atingir os ângulos incisais em uma cavidade rasa. Eu tenho recessão na vestibular de 2 milímetros e mobilidade nos elementos 31, nos mesmos dentes. Radiograficamente, espessamento do ligamento dos mesmos elementos. E profundidade clínica de sondagem entre 1 e 3 milímetros. Então, o que chama a atenção? Eu tenho que ficar de olho nessas cáries, mas são cáries rasas, ou seja, eu vou começar a pensar, não, eu tenho que tratá-las, mas vai ser mais para frente, coisa e tal. Essa mobilidade do 31 e 41 com o espessamento do ligamento periodontal. O que está acontecendo aí com essas mobilidades, gente? Esse paciente, será que ele tem um trauma oclusal? O que ele pode estar tendo? Né? Já tem o segundo dente, segunda região que está com essa questão da mobilidade. No sexto sextante, para finalizar o caso, nós temos o dente 45, apresentando clinicamente desgaste no terço cervical da face vestibular, provavelmente uma abfração de cavidade média. O dente 38, olha só, mais um dente ausente clínica e radiograficamente, e presença de restos radiculares nos 47 e 46. Além disso, eu tenho recessão de 3 milímetros na face disto-vestibular e vestibular do dente 45. Profundidade clínica de sondagem de 4 e 5 milímetros nos dentes presentes. Então, nos dentes do sexto sextante, eu tenho essa profundidade clínica de sondagem que tem uma característica específica quando eu me refiro a PSR. Eu tenho uma recessão de 3 milímetros no dente 45. Eu tenho restos radiculares. Quando a gente fala restos radiculares, gente, vocês podem colocar em que categoria de tratamento. Quando resto radicular, o que eu faço com resto radicular, gente? Extração. Extração. Resto radicular, eu já vou pensar em extração, né? E o dente 45 apresenta um desgaste, né, que pode ser uma abfração de cavidade média, então tem que pensar nisso. Então, nesse caso que me chamou a atenção, a profundidade clínica de sondagem no 44 e 45, e com recessão gengival, né? Então, bom, aí, gente, a gente montou, a gente descreveu os dados todos que vocês já têm e fomos pontuando o que foi destaque, né? Então, para cada sextante, nós destacamos uma situação. Essa situação vai ser marcada para as respostas que eu tenho que dar do meu planejamento. Então, primeiramente, a primeira pergunta não é quanto ao sangramento à sondagem? Sim ou não? Sim. Professor, tem uma dúvida do último sextante. Vamos lá. Nesses restos radiculares do 47 e 46, quando eu for calcular o índice de sangramento e sondagem, eu considero eles como ausentes ou não? Considero. Você não vai contar esses dentes como dentes que sejam dentro do índice de sangramento e sondagem. Ou seja, você... Então tá certo. Se for pode acontecer assim, foi o Thiago, né? Isso. Então, Thiago, pode acontecer o seguinte, que esteja escrito assim, presença das raízes dos dentes 46 e 47 de forma clinicamente. E você vai fazer esse exame, você percebe radiograficamente que tem quantidade boa de raiz, está bem alojada a nível de suporte ósseo, ou seja, que você consegue reabilitar essas raízes. O que acontece? Nesses casos que você vai conseguir recuperar aquela raiz, colocando uma prótese, alguma coisa assim, aí você faz a sondagem. No caso do nosso trabalho aqui, já foi dito que são restos radiculares.
Só a colocação desse termo de restos radiculares já fala que o dente não vai servir. Faz a diferenciação, que não tenha proveito mais a raiz. Entendi. Isso. Perfeito. Aí não precisa sondar. Ok? Certinho, professor. Beleza. Tudo bem, gente? Vamos para o sangramento, o índice de sangramento à sondagem agora. Se tiver dúvida, já começa. Olha, deixei bem grifado os dois S do índice de sangramento à sondagem. SS. Sempre que vocês virem SS, é sangramento à sondagem, é um índice. Como é que eu faço o índice de sangramento à sondagem? É o número total de dentes. Quantos dentes que esse paciente tem? 25, professor. 25 dentes. Todo mundo concorda? Sim. Beleza. Então, eu vou colocar 25 vezes 6, vai me dar o 100%. E o número total de sítios, ele falou lá, que eu não me lembro, 70... São 73. 73 sítios sangrantes. Vai me dar o meu índice de sangramento à sondagem. Essa é a regrinha de 3, ó, os dentes ausentes. 18, 28, 36, 38, 48 e reticências. Por que eu coloquei reticências? Porque 46 e 47 são restos radiculares. A gente não conta mais com eles. Certo? Então, 7 dentes ausentes. Eu faço a minha continha 25 dentes presentes vezes 6 sítios, me dá 100%. 73 sítios sangrantes é o meu índice. Aí é regra de 3, pessoal. Tem uma colega de vocês que eu esqueci o nome. Ela está aí. Como é que eu vou perguntar? Ela me teve essa dúvida na pré-clínica 3, em relação à regra de 3. Então, aqui a gente vai fazer a regra de 3, olha. Você pegou o número total de dentes vezes 6, certo? Vai me dar 100%. 73 é o meu sangramento à sondagem. Aí eu cruzo, né? 25 vezes 6 vai ser o meu SS e multiplico 73 vezes 100. O resultado é esse aqui, ó. É uma continha de regra de 3. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Tá ok. Naquele mesmo dia, meu namorado me explicou como que é. Vataiane. Perdão, Vataiane, que seu nome é diferente. Você aprendeu? Conseguiu? Sim, sim. Meu namorado explicou no mesmo dia. Então beleza. Ótimo. Então, gente, o sangramento, a sondagem desse paciente é 48,66. Pessoal, o sinal vai cair, nós vamos entrar com esse mesmo link para a gente continuar a tarefa, mas vamos continuar aqui então. O sangramento, a sondagem do paciente é 48,66, vamos entrar imediatamente, hein? E quais seriam os sextantes para raspagem, alisamento, corono radicular? O que significa RACR? Raspagem,